Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dorsacato e eu sou médico otorrinolaringologista da cidade de Cascavel, Paraná. Bom, esse início de 2020 eu parti para uma viagem sem volta. Assim como tantos que já tinham realizado esse caminho e estavam em sua terceira, quarta, décima missão, fui para uma missão denominada Salva Vidas Amazônia. Um projeto já muito bem fundamentado em que pessoas se inscrevem ao longo de alguns meses para as datas já definidas pelo próprio projeto. Cerca de mais ou menos 20 incursões por ano, formando equipes de cerca de mais ou menos 28 pessoas, sem contar a tripulação, que partem de Manaus até comunidades ribeirinhas, perto ou distantes, para oferecer a cada um o seu melhor. Mas antes de sair eu ouvi, assim como outras pessoas também relataram, muitas coisas como: ah, mas existem pessoas que moram pertinho de você e que também precisam de ajuda? Verdade, existem mesmo. Mas também existem pessoas de muito longe, sem ninguém pertinho, para ir até elas. Ou diziam da parte financeira, pois o que gastamos poderia ser doado para o instituto e seria melhor aproveitado. Bem, essa é uma meia verdade, se o foco fosse simplesmente o de atender às necessidades materiais pontuais daquela comunidade. Seria uma verdade incontestável, mas o objetivo não era simplesmente esse. Para contextualizar, vou falar um pouquinho sobre a missão em si, em que eram divididas em 4 frentes de trabalho: a construção de um sistema hidráulico e a caixa d'água, fazer a parte elétrica e uma cerca ao redor da igreja. A escola cristã de férias para crianças, com músicas, histórias, educação em saúde, brincadeiras e gincanas. A parte da saúde, onde contamos com serviços médicos, de enfermagem, de psicologia e de farmácia. Infelizmente, sem o dentista, que no decorrer da missão vimos o quão necessário se fazia por lá. E as visitas à população, visitas domiciliares para conhecer e levar uma palavra amiga, que geralmente era o que mais precisavam. Então, tínhamos metas, objetivos a serem cumpridos e eu estava pronto para trabalhar duro até alcançá-los. Eu não havia ainda entendido o real sentido da missão. Nessa nossa missão, partimos de Manaus, pelo rio Amazonas e seus afluentes, até cair no rio Andirá. Uma viagem de aproximadamente 30 horas para ir e 40 horas para voltar, que teve como destino final a comunidade de Ribeira do Andirá. Uma pacata cidadezinha de pouco mais de 800 habitantes, que tinha lá sua igrejinha e que a comunidade se formava em volta da mesma, tendo como principal fonte de renda a colheita do Guaraná. É um trabalho extremamente pesado, realizado tanto pelos homens quanto pelas mulheres, dentro da escaldante selva amazônica. Com relação à forma de vida, tinham horários bem distintos dos nossos e levavam em conta principalmente para a definição das horas de trabalho e de descanso a parte de que há horários do dia em que são simplesmente extremamente quentes e há horários em que a chance de cruzar com um animal perigoso é bem provável. Super entendido, calor demais e as onças. Com relação à alimentação, ao meu ver, deixava um pouco a desejar, mas que para eles era algo bem normal. Farinha, peixe, fruta são coisas que não faltavam, e se faltava, há sempre alguém a dividir. Isso eu achei sensacional. Esse foi um comentário de uma das donas Marias que passou pelo meu consultório, como se dividir fosse a coisa mais comum do mundo. E deveria ser, não é verdade? As brincadeiras de criança, bem diferente das nossas. Afinal, lá não existe obesidade infantil, depressão infantil, bullying. Quando as observava, eu me lembrava das histórias que meus pais e meus avós contavam sobre os brinquedos de antigamente, em que pedrinhas viravam carros e algumas folhas bem posicionadas se transformavam em bonecos. Não tive muito contato com as crianças, mas algumas atitudes que os outros me contavam me mostravam como elas eram solistas, como tinham aquele senso de divisão, de como sabiam controlar, por exemplo, o excesso.
Uma passagem que foi contada na noite final foi quando subiram com o açaí umas misturas que tínhamos dentro do barco e ofereceram para as crianças. E muitas das crianças, antes de comer, pediam se podiam levar para os pais ou para os irmãos que não podiam estar ali. Ou de um garoto que decide não receber a bola de presente, mesmo não tendo nenhum outro brinquedo, para poder trocar por uma boneca para a prima que não podia estar ali. Ou ao fazer um prato de comida, simplesmente eles separavam pela metade para levar para casa, porque sabiam que em casa seus pais poderiam estar em falta daquela refeição. E são felizes, têm uma energia sem noção. Pensa numa gurizada que realmente sabe ser criança. E com relação ao posto de saúde, eu vi que às vezes a gente se queixa que não tem isso, que não tem aquilo. Lá eu vi profissionais que realmente levam à risca seus juramentos. Se não tem teto, tem a copa das árvores. Se não tem remédio, sempre há o conhecimento das plantas. Né, dona Neuza? Nossa primeira médica do grupo. Se não há o que fazer, tudo já foi feito. Hoje, alguns dias após as despedidas, vejo que a construção e os atendimentos e a escola de férias eram só as desculpas para estarmos ali. Tanto para nós voluntários, quanto para os ribeirinhos de Barreira do Andirá. É claro que os nossos serviços ajudaram a comunidade, mas ao longo da missão aprendi que deveria parar o que estivesse fazendo para olhar, sorrir, conversar, ouvir, aprender e por que não amar? Afinal, o que realmente importa são as pessoas. Essa foi uma das coisas que aprendi e que Deus me ajude a não esquecer e trabalhar muito por isso. Porque sem dúvida nenhuma tenho muitas dificuldades em muitas áreas e que ali estavam tão na minha cara que chegava até a ser cômico. De como a nossa vida pode ser tão mais prazerosa e simples, por que não? Queria dividir aqui algumas coisas que aprendi e muitas vezes parafraseando a gurizada que foi junto, que confesso, fiquei horas e horas lendo e relendo os depoimentos. Então, algumas coisas que aprendi. Paciência e adaptabilidade. Imagine você conviver com 30 pessoas desconhecidas, dormindo em redes, a poucos centímetros um do outro, entre sinfonias de sapos e roncos. Só uma observação aqui, segundo a Taizinha, eu não ronco. Com fila para o banheiro, para a louça, para a comida, dentro de um barco, ou seja, 30 horas de viagem em um pequeno espaço sem a mínima privacidade por 2 semanas. Saímos completamente da nossa zona de conforto e aprendi que isso só é possível quando existe unidade de propósito, ou seja, todos estavam ali com o objetivo de amar e servir, não apenas a comunidade, mas também entre a gente. Conheci uma gurizada incrível, histórias de vida, visões de mundo, que me fizeram repensar alguns conceitos e perspectivas. A missão também foi dentro do barco e, novamente, o que importa são as pessoas. Outra coisa que aprendi, a felicidade é simples. Eu tive que ir para o meio da Amazônia para lembrar disso. A felicidade estava em sentir a chuva, tomar aquele banho de rio, ver o céu estrelado, os pôres de sol mais lindos que eu já vi. A felicidade estava nas gargalhadas das crianças durante as brincadeiras, na gentileza de seus moradores, que tiravam do pouco que tinham para nos oferecer. Nas conversas de cada pessoa que por mim passou, no olhar das pessoas em aprender e nos ensinar coisas novas. No futeba na chuva entre todo mundo, cobertos de lama e algumas coisas a mais que no final me deu um baita presente, um quase ataque anafilático. Mas quer saber? Valeu a pena a coceira e a falta de ar. É claro que deu um medo de parar de respirar e a ambulância está a mais ou menos umas 2 horas de distância. No abraço de tantos homens, mulheres, dos pequenos
pequenos. A felicidade era o que a gente respirava, ela era simples. Assim, aprendi que buscar viver de forma mais simples me permite ser mais feliz. E não vale a pena perder tempo se indispondo com coisas tão pequenas e triviais. Não digo que seja fácil, mas tudo podemos. E o que importava eram só as pessoas. Sobre amar, cuidar e servir. Eu vim à missão para cuidar das pessoas. E quem diria que no fim, eu quem fui cuidado. Fui cuidado por uma comunidade que, mesmo esquecida nesse mundo de Deus, sabe retribuir com gratidão o pouco que fazem por eles. Lá eu pude ver um amor simples e verdadeiro que inundavam aquele povoado. Éramos todos iguais, uma só família. Dávamos nosso tempo, atenção, amor e em troca recebíamos ensinamentos, sorrisos, abraços e quase tudo que eles tinham. Sobre os ribeirinhos e o dividir. Os ribeirinhos. Eles são uma lição de vida para todos nós. Temos muito o que aprender com eles. Eles são pessoas que vivem com quase nada, de moradia simples, alimentação restrita, mas mesmo assim gostam de dividir tudo o que eles têm. Para agradar as pessoas dão presentes e, se na casa não tem nada, procuram pela fruta mais bonita e suculenta. Às vezes, a alimentação do dia. E dão de coração. Eles têm um respeito pelo outro que é indescritível, principalmente pela família. Eles adoram carinho e não tem vergonha nenhuma de demonstrar, nem de falar um eu te amo ou você me faz feliz. E sorriem para quase tudo. Quanto tempo você não diz um eu te amo para sua família? Ou você é muito importante para mim, para um amigo? Pois é, porque para mim faziam anos. Tinha um sorriso de alma e de gratidão por ver que nesse mundo tem alguém que se importa com eles, sem esperar nada em troca. E o maior ensinamento, o importante são as pessoas. E o nosso principal objetivo eram as pessoas. Era levar alento, esperança, um sorriso até a comunidade de Barreira do Andirá. Estou certo que fui o maior beneficiado em tudo isso. Eu que recebi alento, os melhores abraços e sorrisos. Hoje, depois da maior e melhor experiência já vivida ao longo da minha curta passagem por essa terra, eu posso afirmar que sim, o importante são as pessoas. São os sorrisos que eu trouxe, os abraços, as amizades e as melhores lembranças. Jamais vou esquecer o brilho nos olhos de cada ribeirinho durante a nossa despedida. Difícil dar tchau, mas necessário seguir em frente. Por isso, agradeço a Deus pela oportunidade de ter me colocado nesse barco com uma equipe tão incrível. E a última mensagem que gostaria de dizer é: se você tem algum tipo de problema, sente um desânimo com esse mundo louco em que vivemos, te convido a viver essa mesma experiência de peito aberto. Tenho certeza que vai perceber que os problemas não são nada e voltará com um outro olhar e maturidade para encarar os desafios do dia a dia que virão pela frente. Agora sim, que comece todo o resto da minha vida. Amei cada segundo dessa experiência. Estou de volta à minha casa, mas com a certeza de que um pedaço meu estará sempre por lá. E para terminar, o mais importante são as pessoas. E eu entendi, no final, do que se tratava a missão. Não era o meu trabalho como médico e todas as pessoas que eu pudesse atender. A missão, na realidade, é sobre amar, servir e se importar com as pessoas.